E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Morim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou bater um papo com o Igor Muniz, aprovado para advogado da Nova Cap, em quinto lugar, e aluno dos mapas da Lulu, né? Tudo bem, Igor? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Laura, muito obrigado por me receber aqui. Estou mega contente de poder dar um feedback. Como professora, eu gosto muito de receber alguns feedbacks, mas eu acho que poder dar esse feedback é melhor ainda, né? De fato, assim, eu pestanejei ainda em se eu concedia entrevista ou não, não por você, né? Mas por mim, às vezes, assim, a gente fica meio acanhado, pensando em algumas situações, ou esperando um melhor momento mas, de fato, os mapas foram fundamentais e decisivos nessa aprovação específica. E aí a gente vai comentando um pouco mais durante a entrevista. Ai, que legal, muito obrigada. Uai, fiquei curiosa. Gente, antes da entrevista eu não gosto de perguntar nada para eu descobrir tudo junto com vocês. Você falou que você também é professor, você é professor do quê? Laura, eu desde pequenininho, o meu sonho era ser professor, só que professor de matemática. Aí, Olha. por influência da minha mãe, a dona Náudima, eu fui fazer engenharia elétrica. E aí, cursei um semestre de engenharia elétrica, porém, nesse mesmo período que eu fiz o vestibular, eu acabei sendo aprovado também na Polícia Militar do Estado do Amapá. Então, eu cursei um semestre de engenharia na Federal, e aí no segundo semestre começou o curso de formação. E aí, como era a segunda turma de engenharia elétrica, acabou que só tinha segundo semestre no segundo semestre. Então, fiquei com um hiato de um ano. E quando eu voltei, eu não conseguia fazer nem os cálculos que eu mesmo tinha feito. E aí eu pedi para um professor, para o coordenador, para ele deixar eu fazer como ouvinte as matérias novamente. E aí acabou que ele não deixou. Aí, para eu não ficar parado, porque eu me sentia mal, porque a idade ia passando e eu tinha na minha cabeça, e aí daqui a pouco eu quero deixar uma mensagem para os jovens e entenderem que o tempo ele é relativo e ele é único para cada um. Mas eu tinha na minha cabeça que eu tinha que sair do ensino médio, tinha que passar na faculdade com 23, 24 anos estar formado, bem empregado, ganhando ali um salário bom, e a vida ela vai dando reviravoltas, né? E aí, para não ficar parado, eu resolvi fazer direito. E aí, na faculdade de direito, eu me encantei por direito constitucional. Eu sou Diego Bonilla, lá Legal. do Amapá, se estiver ouvindo aí um dia. E o Bonilla, assim, a forma com que ele tratava o direito constitucional me fez me apaixonar, assim, me encantar de fato pela matéria. E desde então eu falei, vou tentar unir o útil ao agradável e ser professor agora na área que eu escolhi, né? E aí, só que eu falei, só que a gente fica naquela. Não, eu preciso de uma aprovação de expressão, eu preciso ter um nome ou ter um cartão de apresentação, e aí a gente fica postergando. E aí surgiu, ano retrasado, um convite para eu ministrar umas legislações, aliás, a LODF no projeto da Jennifer, ela tem o diário antes do oficial, agora é diário depois do oficial. E ela me convidou, ela era amiga da minha esposa, e aí elas trabalharam juntas, as duas são pedagogas, e aí ela me convidou para ministrar a LODF. Então, eu dava a legislação, eu falei, ministro. Aí fui Legal. lá, enfrentei o desafio, e aí surgiu uma oportunidade para, junto do Mais Pedagogia, eu ministrar umas legislações lá de Minas Gerais. Aí eles gostaram, eu acabei iniciando ECA lá com eles também, eu peguei a matéria de ECA para a parte de pedagogia, e aí como eu dei aula de reforço de matemática quando eu era bem mais jovem, eu acabei gostando muito de ensinar pessoas que têm dificuldade. Então, ensinar direito para quem não é da área do direito, para mim é fascinante. Porque você Legal. sai daquele rebruscado e você traz ali exemplos. Acho que a melhor coisa para mim é quando eu explico algo e o aluno está com aquela testa franzida e do nada ele acaba entendendo. E aí hoje, depois disso aí o Maicon, ele é dono do Método QR, e aí ele está com alguns projetos e aí está expandindo, e ele me convidou para fazer as matrizes de constitucional e de administrativo deles lá. Aí tentando conciliar essa vida de professor,
de concurseiro, que ainda sou, não Uhum. pretendo me aposentar tão por agora, pai, marido, a gente vai tentando fazer essa gestão aí dessas muitas áreas. Aí, no momento, eu Gente, que ministro legal. aula, comecei um canal timidamente no YouTube. Aí eu até fiquei meio receoso. Depois a gente põe o link aqui na descrição também para o Ah, pessoal beleza. conhecer. Eu fiquei até meio receoso, eu falei assim, eu não quero que pense que eu estou querendo fazer merchandising, marketing em cima da... Mas, de fato, eu queria muito agradecer, Laura. Em relação aos mapas, eu vim para Brasília para servir a Força Nacional em 2014. E aí eu comecei a minha jornada de concurseiro. Na verdade, eu comecei uma jornada que eu achava que era de concurseiro, que era de Uhum. transcrever videoaula, era assistir, consumia muito passivo, pouco ativo. Uhum. E aí foram muitos anos assim, porque quando eu vim, eu tinha 1 ano aqui só na Força. Depois eu retornaria para o Amapá. Uhum. E aí, nesse 1 ano, eu falei, eu preciso passar em alguma coisa. E aí, só que era um concurso atrás do outro e eu nunca conseguia sair da roda de hamster, porque eu achava que num novo concurso eu tinha que voltar e revisar tudo de novo. Uhum. Então, de 2014 a 2017, eu fui fazendo uma base de forma errada. O que eu poderia ter feito bem mais rápido, de tanto ser reprovado em concursos e como eu tive que trancar minha faculdade de Direito, e na Força Nacional eu não tinha como fazer, porque a gente viajava muito, eu tranquei a Sim. faculdade de Direito e fiz um curso tecnólogo para conseguir fazer concursos de nível superior. Então, eu fiz lá como é que é o nome? Eu esqueci. Tecnólogo em Serviços Jurídicos e Gestão Notarial. Serviços Jurídicos, acho que é isso mesmo, e Gestão Notarial. E aí, comecei a passar em alguns concursos longe, timidamente. Foi em Uhum. 2017, eu resolvi sair da Força na metade do ano, e aí foquei bastante num concurso do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. E aí lá Olha, eu consegui ser aprovado para técnico administrativo em primeiro lugar lá. que E legal. aí, daquele dia em diante, foi um marco, porque eu falei, poxa, dá. As primeiras colocações não são todas vendidas, pode ter até algumas que são, mas não são todas. Então a gente vai desconstruindo algumas teorias da conspiração que a gente vive no mundo dos concursos, né? E aí foi Que onde eu... coincidência! Ontem mesmo eu gravei uma story que eu estava pensando sobre isso, como assim, antes de eu conseguir minha primeira aprovação nas vagas, foi para consultor legislativo aqui em Belo Horizonte, né? Eu estudava com uma certa expectativa de um dia conseguir, mas sabe quando no fundo você fica meio, será que dá mesmo? Será que é possível? Vai ter meu nome ali mesmo? Tipo assim, meio que não acredita 100%, né? E aí Sim, no dia que eu vi meu nome lá foi a mesma coisa. Eu falei, olha, dá para tem dá. jeito, né? Aí muda É, realmente, dá essa chavinha, né? completamente. Sim, Ah, e aí? completamente, completamente. E assim, a minha história, eu vi que você escreveu um livro, eu até recomendei para minha filha que gosta de ler bastante. Falei, ó, você tá com a incumbência de ler aí e avaliar. Mas assim, a minha vida é literalmente dá um livro. E daquelas das mais malucas possíveis. Em 2014, quando eu vim, eu conheci a minha esposa. E aí, em 2015, a gente começou a namorar. E aí, ela me apresentou Jesus, eu conheci Jesus na minha vida. E a gente se casou em 2016. Em 2018, quando eu fui aprovado, em dezembro eu fui ao Amapá, pedi baixa da polícia. Porém, quando eu retornei, a gente terminou. A gente se separou, divorciou mesmo. Nós éramos casados e divorciamos. E aí, ela com medo de eu vir para cá e a gente não estava num bom momento, e aí eu tinha acabado de voltar e recebo a notícia. Então, assim, era engraçado que as pessoas perguntavam por que vocês terminaram, né? A gente sabia responder direito. E eu acabei não tomando posse no Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. Aí eu retornei Para para o onde? Amapá. Calma, eu me perdi. Eu entendi o lugar do Amapá. O outro lugar é onde? O CONTER é o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. Eu moro em Brasília. Ah, Brasília. Eu Isso. tava perdida nisso. Tá. Esse cenário todo é em Brasília. E aí eu fiquei em 2019 no Amapá.
E aí, eu viajei para lá em dezembro de 2018. Em março de 2019, a gente voltou a se falar, e aí eu comecei a tentar reatar o nosso casamento. Em maio, eu vim aqui a Brasília, e em agosto nós casamos novamente. E aí, casamos de novo, casamos de novo mesmo. E aí, o mais interessante é que, nesse meio termo, eu fiz o concurso, eu já estava bem afiado em administração geral, administração pública. AFO sempre foi um calo na minha vida. Eu perdi muitos concursos por conta de AFO. Tribunais que tinham AFO para técnico, para analista, sempre me tirava muita pontuação e eu acabava não conseguindo, né? Mas na CLDF não tinha. E aí eu consegui uma nota boa, fiquei em 200 e pouco. Só que quando eu fui para o Amapá, eu tinha que vir fazer a prova de digitação. E aí eu tinha acabado de voltar para lá, estava com pouca grana, aí eu falei, 16 vagas, um salário de mais de 10 mil, não vai chegar em mim nunca, eu não vou fazer essa prova. E aí foi uma prova que reprovou mais de 70% das pessoas na digitação. Se eu tivesse vindo e não tivesse reprovado, eu teria ficado em 80 e já esgotaram os 120 do cadastro reserva, chamaram todo mundo. Nossa. Mas aí Ai, gente. falo que Deus, ele sabe de todas as coisas, né? E aí, depois que eu voltei, eu pedi, no final de 2019, licença sem vencimento da polícia, para vir para Brasília, para tentar passar no concurso da PCDF. E aí, pensei, ainda que eu passe em primeiro lugar, só vai ter o curso de formação no ano que vem. Isso era 2020, a previsão era para as etapas finais em 2021. Falei, o que eu vou fazer até lá? Vou viver de quê, né? Eu falei, eu preciso tentar algum concurso menor para tentar passar, ser chamado antes disso. E aí eu abri a página, eu sempre coloco de manhã concurso. Se colocar singular, diga para o pessoal aí, coloca concurso no singular e você vai ver todas as notícias de concurso. Todo dia de manhã, você dá uma olhada. Legal. Uhum. E aí você consegue ficar sabendo de todas as novidades. Se saiu edital, se foi montada a comissão de concurso. E aí tinha o concurso do Conselho Federal de Odontologia. Aí eu falei, vou fazer esse concurso. E aí eu já tinha tentado ele uma vez e não tinha passado. Aí tentei ele novamente. Laura, eu tinha condições de tirar uma boa nota. Eu tinha condições de ter um bom resultado. Mas eu tirei uma semana para estudar para ele em específico. Não que eu só estudei uma semana, né? Para o pessoal não dizer, só estudou uma semana? Não. Tinha bagagem de antes e eu estava estudando para PCDF. Então, deixei penal de lado, processo penal. Peguei novamente a administração, fiz uma revisão bem feita e consegui ser aprovado em primeiro lugar de novo. Só que esse daí não é mérito meu. Esse aí eu não posso dizer que foi por minha força, porque eu acredito no mover de Deus na minha vida. Né? E aí, por que eu falo isso? Porque veio a pandemia, o concurso da PCDF foi suspenso até agora que o pessoal conseguiu entrar. Uhum. E desde 2016, nós tentávamos ter o nosso menino. Nós temos 2 meninas, e aí queríamos um menino. E aí, de 2016, nós tentamos e não conseguimos. Eu passei, a prova acho que foi em fevereiro, eu fui chamado em outubro no CFO e lá tem um plano que cobre tudo. Eu tomei posse dia 5 de outubro. Em dezembro, minha esposa foi fazer alguns exames e em janeiro eu ia fazer para a gente levar o médico da família para tentar um tratamento. Em dezembro, ela engravidou. A gente viajou, voltou. Eu brinco que ela centrifugou lá no Nicolândia, que é um parque de diversão. Pegamos chuva no zoológico daqui. E aí descobrimos que ela estava grávida e quando a gente foi ver, estava grávida desde dezembro. E aí por isso que eu falo que esse concurso, por mais que eu tenha estudado um dia, Deus colocou ele ali e eu fico pensando, né? Como que o nosso plano que nós temos hoje, foi fundamental para que o meu filho, ela teve todo o acompanhamento no hospital, maternidade, um hospital excelente. Eu pagava assim, claro, só medicamento, suplementação, mas fora isso a gente não gastou absolutamente com nada. E aí eu falo assim, nossa. Esse eu acho que é um dos grandes benefícios do serviço público, né? Vem com os planos de saúde, tudo muito certinho, muito legal.
E aí, nosso bebê veio. Aí hoje, completou agora em setembro, 3 aninhos, né? É a alegria e o furacão aqui da casa. E aí, quando eu vim em 2020, para você ver como são as coisas, né? Eu ia trancar minha faculdade, porque a faculdade, eu ganhei uma bolsa pelo ProUni em 2017, uma faculdade aqui em Brasília. Hum. Aí transferi para o Amapá quando eu fui para lá. E aí, quando eu retornei, eu tentei trazer a bolsa, e eles disseram que não aceitavam Sim. bolsa externa. Eu falei, não, mas eu ganhei aqui. Ela, não, mas você saiu, agora é externo. E aí eu falei, poxa, aí eu ia trancar a faculdade de Direito. Eu falei, vou Ah. trancar. E aí o rapaz lá do Amapá falou assim, eles marcam uma entrevista para você, antes de você trancar a matrícula, né? Ele falou, mas falta tão pouco. Por que você não aproveita que tá no modelo síncrono de aula pelo Teams e adianta algumas matérias? Eu pensei, por que não? Pandemia, a gente está sem fazer nada. E eu Boa consegui sugestão. adiantar, ia conseguir adiantar muitas matérias. Aí, quando foi no outro semestre, eu consegui com o meu coordenador juntar as matérias que faltavam, mas tinha um problema. Tinham 2 estágios e só pode fazer um. Aí eu conversei com ele, ele mandou para Estácio Nacional, aí a Estácio Nacional liberou, obrigado Estácio Nacional, eu fazer os 2 estágios e no modelo que era da pandemia. Então eu consegui fazer no mesmo modelo porque o pessoal começou a fazer presencial lá. E aí eu consegui Uhum. formar. Depois de quase 10 anos eu formei em Direito. E aí que veio a, a, a segunda etapa de quedas e aprendizados, né? Porque quando eu formo em Direito, vem o concurso que era o sonho da minha vida. O sonho que eu digo assim da minha vida era um sonho de consumo, porque eu vejo muitos benefícios no TJDFT. Você conseguir, de repente, Sim. trabalhar perto da sua casa, na regional que você mora, tem o teletrabalho, e as pessoas falam super bem de lá. E eu reprovei em 2015 por não ter focado nele. Fui fazer outros concursos, TRT, BGE, vários outros, né? E não foquei, e se eu tivesse focado, de repente eu já tinha passado. E aí, Uhum. nesse, eu tomei uma decisão equivocada, porque eu falei, agora eu vou tentar para analista. E como são, e mesmo sendo as mesmas matérias, é mais aprofundado, é mais extenso. Sim. E aí eu me A vi cobrança é diferente também. diferente também. Então, assim, eu não conseguia acompanhar jurisprudência, tinha muita matéria que faltava eu revisar, porque eu tinha feito algumas matérias lá atrás, então tinha que correr atrás. E aí, faltando mais ou menos ali umas 3, 4 semanas, eu olhei e falei, não vai dar tempo. Aí, o que eu fiz? Falei, vou voltar para técnico. E aí também não deu tempo. Aí eu não consegui nenhum nem outro, eu fiquei malzão. Aí eu falei, caramba, e agora? Aí fui fazer alguns outros concursos, né? Aí já comecei também na minha área, para procurador do CFO. Aí eu fiquei em 10º, mas lá eu sabia que não chamariam, mesmo já estando lá dentro, eu sabia qual era a demanda, sabia que não chamariam. Mas aí eu falei, Sim. poxa, dá por aqui, né? Procuradorias são concursos Só muito para eu mais me densos. situar, que eu me perdi um pouco nos anos. Isso foi. A Tá? gente já está em mais ou menos qual ano? A gente está agora no ano de 2022. Tá. 22. E E aí ainda tem você mais. ainda estava em Sergipe ou você já tinha voltado para Brasília? Não, era Amapá e Brasília. Ah, O mesmo. Amapá eu voltei no final de 2019 e aí fiquei de vez até ser chamado em outubro de 2020. Tá. Aí 21 e 22 eu fui tentar o concurso do TJDFT e aí não Uhum. deu certo. E Tá. depois eu fui tentar o de procurador, né, do CFO. E aí eu percebi uma coisa, os concursos de procuradoria, eles são muito mais aprofundados. E aí Sim. demoraria muito, demoraria 1 ano, 2, até mais, para eu conseguir fazer uma base e começar a ter bons resultados. Porém, Sim. eu não tenho interesse em sair de Brasília. Então, eu afastei a procuradorias por um tempo. Eu falei, não, porque procuradorias são poucas vagas. Então, se eu tentasse aqui e não conseguisse, teria que tentar em outros estados. Aí o pessoal faz esse Sim. ciclo aí. E para quem Aham. quer morar em outro estado, tá tudo jóia, né? Eu não tenho vontade de sair de Brasília. Eu falei, e agora? Eu falei, vou voltar para tribunais. Aí, no meio do caminho, eu olhei o concurso da Câmara. Eu falei, eu olhei ali as matérias, falei, vou começar a estudar antes. Eu comecei a estudar uns 2 meses antes de sair o edital. Aí, quando veio o edital, veio, veio administração pública, administração geral e AF. Ah, Eu falei, meu Deus, AF não. E aí acabou que eu comecei a preparação,
eu falei assim, eu vou perder tempo com isso aqui. Voltei para tribunais, abri mão da Câmara. Eu falei assim, tomando o aprendizado lá do TJDFT, que eu fui tentar na lista e não estava preparado, eu falei, não vou conseguir pegar essas matérias aqui em pouco tempo. Uhum. Constitucional, processo legislativo, administrativo, até dava para pegar. Eu tinha feito uma preparação também para português da FGV, então já estava mais ou menos ali. Mas essas aqui, eu falei, eu não vou conseguir, vou me desgastar. Eu falei, deixei. Eu vou me preparar para algo a longo prazo. E aí vieram os concursos, e um dia eu conversando com um amigo, ele falou assim, a gente conversando, ele falou, e eu que vou ter que fazer um concurso, que são 10 questões de matemática, e eu tenho que acertar 5. Eu falei, bom, se ele tem que acertar 5 é porque tem critério de eliminação. E como eu vim das exatas, eu falei, matemática eu gosto, e aí sempre unir um ponto forte. Aí era o concurso da Imbel. E aí eu falei, vou me inscrever, porque o que eu olhei? Foram 400 ou 300 inscritos no último concurso para advogado, Uhum. iam ser 50 redações corrigidas. Então, para mim, a aprovação em concurso público conta para algumas acepções que eu tenho futuras, né? E para a prova de títulos. Eu falei, vou tentar pelo menos uma prova de título. Não é possível que eu não fique entre os 50 para ter redação corrigida. Saiu meu nome em 50º, no final, estou aprovado, é o que conta, né? E aí, para minha surpresa, surpresa mesmo, eu fiquei em primeiro lugar para advogado da Imbel. Gente, que legal. E aí, Coleção de primeiros lugares. mas foi assim, foi muita surpresa mesmo, porque tinha tributário que eu não estudava há algum tempo, trabalho, processo de trabalho, eu também não já desde que eu não estudei para o TRT em 2016, eu acho, 15, 16 eu não estudava. Então, eu falei assim, não é possível, né, essas 3 matérias mais fracas aqui, mas aí começou o mapa da Lulu. Porque o que eu fazia? Quando eu adquiri os mapas, eu pensava assim, eu sempre pensei, né, eu prefiro fazer os mapas. E aí comecei a trabalhar com o Anki também em 2022, e aí impulsionou bastante os meus estudos. Só que eu falei assim, eu relutava, porque eu falava, se eu comprar não vai adiantar, porque não fui eu que fiz. Porém, para as revisões que eu precisava fazer, eu falei assim, é perfeito. Porque eu não vou perder tempo fazendo, eu não tenho tempo de fazer, e bora ver, né? E aí eu fiz um combo, já coloquei vários mapas, aproveita e já coloca várias matérias que você nunca sabe o concurso que você vai fazer amanhã. Fiz um combo, coloquei AFO lá, tá lá AFO esperando um dia algum concurso vir de novo. E aí impulsionou muito porque eu percebi uma coisa, e aí que é muito massa do mapa e que, assim, deu um up geral na minha preparação para concurso. Porque eu tinha o conhecimento, mas para a prova discursiva não basta você saber. Você tem que saber e ter uma estrutura montada na sua cabeça. Porque é diferente a Sim. prova de verificação, em que eu pergunto quais são os princípios constitucionais, e você vai ler e vai fazer o checklist. Agora, quando vem uma pergunta básica, às vezes na prova, quais os princípios da administração pública na Constituição? Disserte sobre eles. Aí você já tem que saber. Eu estou usando um exemplo bem basicão, mas às Uhum. vezes algo um pouquinho mais elaborado e você não tem aquela estrutura na cabeça. E aí eu vi que eu não tinha algumas estruturas importantes. Eu sabia, se caísse numa prova objetiva eu acertava, mas na discursiva eu teria dificuldade. E aí o mapa começou a unir as peças que tinham na minha cabeça soltas, ele começou a unir e concatenar tudo. Então foi muito Uhum. massa. E a Imbel serviu para eu olhar para a nova CAP. Porque aí o que foi que eu olhei? Legal. O que me ajudou lá na Imbel, das 20 específicas, eu acertei 19 com as anulações. Mas a matemática me impulsionou muito. Eu fiquei 5 pontos na frente do segundo. Aí fiz uma péssima redação e aí eu já sabia, porque eu não tinha dado tempo de fazer. Ela conseguiu, a segunda colocada empatou, ela tirou 5 pontos na redação de mim. A gente empatou, aí eu recorri, ela ganhou 1 ponto, porque ela tinha feito um notão, então eu acho que eu tinha 18, foi para 19, eu tinha feito 13, fui para 14,5, ganhei 1,5 ponto e me mantive na frente dela. Olha. E aí, só que o concurso da Imbel foi na minha vida? Foi para eu parar e olhar assim, os concursos de procuradoria são mais difíceis. Porém,
quem estuda para a procuradoria, dificilmente, ou quando vem, encontra dificuldade nas matérias básicas, como português, matemática, informática, porque já não cai nos concursos deles, porque lá é só jurídico mesmo. Então, Uhum. eu posso me achar por aqui, por enquanto. Até pensar em Legal. alguma outra coisa, posso me achar por aqui. Quando veio o concurso da Nova Cap, eu olhei e aí a Quadrix é uma banca que eu já estudei bastante. Ela tem algumas peculiaridades e aí eu falei assim, vou me achar aqui. Porque os concursos que eu tinha feito, que eu passei em primeiro lugar, tanto na, no Conter quanto no CFO, foi a Quadrix quem fez. Eu falei, então eu já Legal. no caminho das pedras, eu falei assim, aqui na parte básica eu me saio muito bem e compenso na parte específica. Aí foi dito e feito. A parte específica eu fui mediano, mas dos 40 pontos da básica eu fiz 36. E aí as leis específicas também eu fui mediano e aí conseguiu equilibrar ali a balança. Né? E a redação, como eu já fazia algumas, já tinha feito algumas redações e feito análise, eu consegui identificar uma lei meio solta, entre aspas, em direito civil, para assim, eles terem colocado no final do edital, que geralmente copia e cola. Nos outros não tinham. Nesse tem, eu li a lei na semana da prova, e foi o tema da redação. Perguntas Olha, de Renato, e aí me catapultou de 13º para 5º colocado. E nessa preparação toda, o que eu fiz bastante, né? Para o pessoal geralmente ficou curioso, né? Como que você estudou? Como que você se preparou? Como eu tinha pouco tempo, eu fazia assim, pegava um ponto do edital, fazia uma bateria de exercícios, aí fui lá na engenharia reversa. Fazia aquela bateria de exercícios, e aí conheci também a planilha do concurseiro, e hoje eu sou assinante também do Estudei. E eba! para todo mundo, assim, é outro nível. É outro nível de organização. Você entra ali, você não tem trabalho de nada. Eu recomendo muito mesmo. E Ai, que aí, legal. Vou até pôr na descrição do vídeo, tá, gente? O link do Estudei também, para quem quiser conhecer. é muito top. E a plataforma está sensacional. E aí eu comecei a fazer aquelas revisões de um dia, 7 dias, 15 dias, eu nunca tinha feito. E aí vai uma dica para quem quer passar em concurso. Faça a revisão. Mas faça muita revisão. Uhum. Eu estudo tantas horas, mas eu te pergunto, quantas horas você revisa? Porque se não revisar, se não... Eu só comecei a passar porque de tanto eu estudar para vários concursos de nível médio em que eu não passei, acabava que aquilo era a minha revisão, porque eu estudava para um, não passava, estudava para outro, não passava. Então foi meio que forçado ali, 2, 3 anos não passando em concurso, e chega naquele momento que você fala assim, meu Deus, será que é para mim? Eu não consigo passar nesse, eu quero esse, não consigo passar nesse. E cada concurso é um concurso, não tem como comparar. Ah, você passou para um, passou para outro, mas às vezes tem o inglês, que é o porte 1 naquele concurso. Tem a informática, tem a matemática, que é o meu caso. Então, você tira gente boa por conta de uma matéria, você coloca gente que talvez não estaria brigando por aquele concurso com uma matéria, então é muito subjetivo. Cai na prova o que você estudou. É uma infinidade Sorte de fatores. envolvida também. Sorte, é uma infinidade de fatores assim que tem que não dá para dizer, vou estudar e vou passar. Você aumenta a sua chance, né? E aí eu fazia assim, eu estudava, fazia engenharia reversa com as questões, aí no dia 1, que seria a minha revisão do outro dia, eu ia para os mapas. Então, eu pegava aquela estrutura geral e tinha um panorama geral da matéria e ia linkando com o que eu tinha resolvido no dia anterior. Então, assim, dava um booster na minha cabeça. Porque aí começava a linkar tudo. E aí, quando ia para a revisão de 7º dia e de 15 dias, a depender da matéria, eu ia para o PDF mais simplificado, ou se eu já tinha ali alguma familiaridade com a matéria, eu ia para a lei seca. Então, assim, eu acho que foi um combo que, para mim, foi perfeito, porque eu conseguia Legal. pegar o que a banca cobrava, eu conseguia ter uma visão geral pelos mapas, obrigado, Lu, pelos Uhum. mapas, e aí ia para a lei seca, porque não tem como correr.
das leis secas. E aí, jurisprudência, Sim. eu vi alguma coisa ali mais específica, e pelas questões você acaba estudando algumas jurisprudências mais antigas também, e algumas outras eu ia vendo pela, pelos informativos e dando uma olhada ali, geral. Mas bem mais genérico. Eu falei assim, a Uhum. quadrilha, ela traz um pouco menos de jurisprudência. Eu postei mais na lei seca e aí foi. E aí deu certo. Ai, meu Os Deus. mapas foram fundamentais. Os mapas foram, literalmente foram incríveis. Ai, muito obrigada. Eu fico muito feliz mesmo, Igor, de verdade. Você falou bastante, então, sobre a trajetória, né? E achei legal que você. Não, na verdade, fica a pergunta. Nas reprovações que você sofria, assim, como você fazia para superar e reencontrar a motivação para voltar a estudar? Você chegou a pensar em desistir em algum momento? Várias vezes, várias vezes. Acho que a vida do concurseiro, um concurseiro que nunca pensou em desistir, ele ainda não se encontrou no mundo dos concursos, né? Porque, assim, e aí eu falo da importância de você ter objetivos, mas principalmente ter pessoas que você lute também por elas. Hum. Porque eu acho que se fosse só por mim, eu já tinha me acomodado há muito tempo, porque eu conseguiria olhar para mim e viver muito bem com o que eu já tinha, né? Porém, quando eu olho para minha esposa, eu olho para as minhas meninas, que uma tem 15, outra tem 18, eu olho para o meu bebê de 3 anos, aí eu falo, caramba, não, eu não posso parar. Eu não posso me dar ao luxo de parar. Eu tenho que tentar. Eu sei do meu potencial, e aí quando eu começo a entrevista dizendo que eu pensei em não dar entrevista, porque infelizmente a gente peca muito pela comparação. E aí, quando eu inicio a minha fase de docência, e sem uma aprovação de expressão, por exemplo, eu fiquei muito assim preocupado de, poxa, o que vão pensar, o que vão dizer, o que vão achar, vai dizer que eu estou vendendo um produto, por que não usa o seu produto? Algo do tipo, né? E aí, quando eu pensei, né, chegou o e-mail da entrevista, no primeiro momento eu falei assim, não vou dar entrevista, porque é meio que eu achava que, não é muita coisa, sabe? Quando eu tiver, sei lá, uma Oh, conquista grande, maior, eu vou lá e falo. E aí, conversando com a minha esposa, ela abriu minha mente, assim, ela falou assim, você às vezes não tem noção do tanto que você já conquistou. E aí eu parei para sim. pensar, eu falei assim, cara, é verdade. Porque às vezes a gente mira muito nos primeiros lugares ou nos cargos maiores, só que a gente esquece que 90% vão ficar, e muito bem, diga-se de passagem, em outros cargos não tão badalados, digamos assim. Uhum. Eu falei, não, eu preciso levar esse testemunho de vida para que as pessoas entendam que não é fácil. Que a gente vai ter dias que a gente não vai estar bem, que a gente vai pensar em desistir, que é importante a gente manter uma rotina saudável. No início eu não tinha, e aí depois para você conseguir uma rotina saudável é difícil. E aí depois que o bebê nasceu, é quase impossível. Eu trabalha, estuda, monta a aula, grava a aula, brinca com ele para cá, para lá. Então, assim, é bem complicado, bem desafiador, mas não é impossível. Então, sempre que eu pensava em desistir, eu me motivava com eles, né? A gente se emociona. Hum. Eu buscava força neles, porque eu parava e dizia assim, eu quero, minha filha quer fazer medicina, eu quero dar um cursinho que ela quer fazer, dar um apoio com um material, com um tablet, com um notebook, com algumas coisas que não são, é, 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 não são assim, sem isso eu não consigo, consegue também, mas é mais difícil. Eu vim de uma família muito humilde, eu voltei para Amapá com minha mãe, eu tinha 7 anos, e desde lá, assim, graças a Deus, eu nunca consegui perceber o quão humilde nós éramos, porque sempre no ambiente que nós estávamos, tinham pessoas bem mais humildes que a gente. Então, eu sempre me senti tendo mais do que eles, porque eu tinha aquela comparação ali. Né? Mas, Uhum. mas foram momentos assim que eu não tinha, mas eu fui correndo atrás de muitas coisas. Então, o cursinho, eu fiz uma prova, consegui uma bolsa,
de ir para o cursinho e não ter o dinheiro do lanche, de, às vezes, só ter o dinheiro de uma passagem, aí ter que ir andando, que era longe pra caramba, da escola para o cursinho, para conseguir voltar, porque voltava 10 horas da noite, tinha que voltar de ônibus. Né? E às vezes ficava olhando, às vezes tinha R$ 1 e tinha aquela casquinha de sorvete de R$ 1 na frente, ia lá. E aí, mas assim, essas dificuldades eu nunca peguei e falei, coitadinho de mim. Pelo contrário, eu buscava me impulsionar com elas, de buscar e dar para a minha família, não tudo. Eu acho que quando a gente busca dar tudo que a gente não teve, a gente acaba tirando eles ali o foco e tudo mais. Então, mas eu dou as ferramentas que eu julgo necessário para que elas busquem e corram atrás dos sonhos delas também. Então, acho que assim, por mim, se você falar assim, você já pensou em desistir? Muitas vezes. Até hoje eu paro, eu olho, e até hoje eu tenho vontade de desistir. Mas aí eu paro e olho e falo assim, caramba, eu já cheguei até aqui, vamos ver para onde vai, né? Mas, na verdade, o que eu tenho mais vontade é de conseguir agora, com algumas aprovações, o GDF, né, tá uma lástima para chamar o pessoal. Mas eu consegui ficar em 14º no PROCON, já na minha área de direito. Fui aprovado mais longe na PPGG aqui do Distrito Federal. E aí fica naquela expectativa, chama, não chama. O que eu queria era um cargo em que eu conseguisse tranquilizar para eu conseguir focar, tipo assim, vou focar no concurso daqui a 2 anos, que vai vir daqui a 2 anos, para fazer tudo mais aprofundado, que às vezes a gente sente falta disso, né? Nessa correria para concurso, você acaba tendo que engolir de qualquer forma as matérias, e aí você tem sempre a sensação que você está no raso. Às vezes você até deu uma aprofundada, mas não consegue perceber. E sabe o que é legal, Laura? Em 2017 eu fiz o concurso do bombeiro. E aí quando foi em 2022, em março, me chamaram. E aí eu fui policial militar por 10 anos no Amapá. Então eu sei como é que é o curso de formação, eu sei como que é lá dentro, e eu sei que eu entraria já com a vontade de sair. Eu falei assim, não vale a pena. Eram 11 meses de curso de formação. Meu filho estava com 5 meses, eu acho. Eu falei, vou perder o primeiro ano dele todinho. E não vê, né? E aí, uma coisa que eu pensava muito, que a minha esposa me deu essa informação, ela falou assim, ele só vai olhar para você e te reconhecer como pai no 6º mês. Que ela brincava, né? Ela dizia assim, eu já sou mãe desde que ele nasceu. Você vai ser pai só no 6º mês. E eu parava para pensar, eu falava, caramba, eu vou perder essa conexão com meu filho inicial. E aí, eu não fui. E aí o pessoal do meu serviço lá falou, você é maluco, você não vai, você vai perder a oportunidade, a carreira e tudo mais, mas eu não tinha vontade de seguir carreira. E aí foi, assim, uma aposta ousada, mas que no final deu certo, graças a Deus. Mas muitos me chamaram de louco por não ter ido. Eu acho Sei que bem como é isso. eu ia falar, Você não assistir. você, eu acho que mais do que ninguém sabe o que é o pessoal. Meu Deus, mas como assim? Tenta conciliar. Deve ser loucura. Já fui chamada de doida algumas vezes também por conta dessa questão. E uma coisa que eu acho legal, Igor, você mencionou, né? Por você já teria desistido, mas pela sua família, você se manteve firme e tal. E o que eu acho legal é que eu tenho certeza de que os seus filhos te veem como um grande exemplo, sabe? De conquista. Eles com certeza veem o quanto você se empenha, o quanto você se dedica para conquistar tudo isso que você já vem conquistando, né? E isso vai refletir neles também, assim, quando eles forem correr atrás dos próprios sonhos e você conseguindo também dar para eles essas ferramentas que você disse, né, de tentar ajudar o processo, mas eu tenho certeza que na hora de pôr a energia ali, eles vão pensar em você também como exemplo. Eu tenho certeza que vai ser bem legal. Amém, amém, assim espero. Eu brinco, aqui em casa, eu sempre, eu nunca, por exemplo, com as meninas, eu nunca falei assim, ó, vocês vão sentar tal horário e vão estudar até tal horário. Eu dizia, veja o melhor horário para vocês. Então, eu sempre deixei muito livre, porque eu tenho para mim assim, se eu forçar elas a estudarem um horário até um determinado horário, vai chegar um momento da vida delas que eu não vou mais estar lá presente para obrigar.
E se elas fizerem Uhum. por obrigação, mas lá na frente elas não vão fazer. Eu corri tantas vezes obrigado em educação física no quartel, que chegou um momento que eu falei, a última coisa que eu quero na minha vida é correr. Então, eu sempre deixo elas muito à vontade, exatamente para criar nelas essa. Não, eu preciso. Então, elas já tiveram as decepçõezinhas delas em algumas provinhas que fizeram, e aí eu sento, converso, mostro que não é o fim do mundo, mostro que dá. Né? A mais velha, por exemplo, fez o Enem ano passado, e esse ano ela ganhou uma bolsa 100% para direito, aqui onde eu fiz a faculdade de direito. Olha que Que legal. eu ganhei a bolsa. E aí eu cheguei para ela e perguntei, filha, você quer fazer direito e tudo mais? Ela, não, pai, eu quero fazer, e eu decidi fazer. Aí aquilo ficou na minha cabeça alguns dias, porque ela tinha o sonho de ser médica. Eu falei, quem tem um sonho não perde o sonho de um dia para o outro. Aí eu falei, filha, eu quero te falar uma coisa só. Não faça medicina por ninguém, a não ser por você. Mas não deixe de tentar medicina por achar que não é capaz. Uhum. Aí, 2 dias depois, ela falou, pai, eu quero fazer medicina. E aí Ah, abriu mão da faculdade de Direito, e aí eu falei assim, já tá vendo? Já puxou pro pai, né? Louco. Porque muita gente falou, não, vai fazendo a faculdade, vai que de repente você descubra, né? Às vezes as pessoas, elas e não fazem por mal. Às vezes elas não conseguem ter aquela dimensão, ou como o elefante, né? Quando ele é pequenininho, ele é amarrado naquele toquinho ali, ele cresce, ele toma uma força, uma proporção de força tão grande, mas na cabeça dele aquele toquinho ainda segura ele. Então, muitos toquinhos segurando muitas pessoas por aí de desenvolverem potenciais incríveis. uhum. E aí eu ver isso nela, assim, me enche de orgulho como pai. Eu sou um pai babão, me enche de orgulho como pai, porque eu falo assim, caramba, ela acredita que pode, ela acredita que vai. Então ela sabe que o trabalho vai levar ela lá. E aí, nem que demore 1, 2, 3 anos, aí eu converso bastante com ela. Minha filha, não deu nesse ano, tem do ano que vem. Não deu, tem do terceiro ano. E uma hora vai. Uma hora vai e cada um tem o seu tempo, o seu momento. Né? Eu tô Sim. com 33 anos, fiz 33 agora, dia 20 de setembro. E aí eu paro e olho e falo assim, caramba, para quem queria estar com 24, 25, bem resolvido, de certo modo, se eu tivesse continuado na polícia, eu estaria muito bem resolvido, porque provavelmente eu já estaria ali como sargento, segundo, primeiro sargento, que a maioria Uhum. dos soldados já é. O salário lá não é ruim, o custo de vida lá é tranquilo também, é tudo muito perto, então acaba que ajuda. E me aposentaria com 43 para 44 anos lá. Então, Nossa. se eu não quisesse fazer mais nada, já estava muito bem, né? E aí paro para olhar assim, então, com 33, ainda não consegui algumas coisas, mas porque eu ousei querer mais. Então, assim, Uhum. para quem está assistindo aí, e quem já acompanha seus vídeos, já assistiu alguns conteúdos assim excelentes, principalmente para quem está começando, tem uma playlist lá Sim. sensacional. Eu pretendo fazer algo bem parecido, porque a gente esquece, às vezes eu vejo alguns comentários, né? É, tipo assim, em vídeos de concurso, a pessoa pergunta, mas umas perguntinhas bobas que quem já faz concurso sabe, mas tem gente que não sabe o que é um edital, não sabe como ler o edital. E eu falo assim, Exato. por que não ajudar essas pessoas também, né? E aí os vídeos lá são sensacionais. Espero em breve fazer uma playlist ali também ajudando o pessoal que quer começar, principalmente os jovens que ficam nessa indecisão, né? Faço faculdade primeiro, faço concurso, o que eu faço? Sim. Tem muita coisa, porque eu falo assim, não tem uma receita de bolo. Cada realidade é uma realidade. Poxa, meu pai e minha mãe têm condições de fazer com que eu termine minha faculdade e já tente ali algo na minha área. Não, a minha realidade financeira da minha família é outra. Então, de repente, seria interessante um concurso, um tecnólogo, um concurso, porque depois você mesmo consegue manter sua faculdade Sim. com aquela sua remuneração. Né? Aqui no DF, por exemplo, vai ter o concurso do bombeiro.
E eu incentivo muito os jovens. Minha esposa, minhas filhas falam que eu sou o louco do concurso. Eu fico lá na igreja, eu vejo edital de concurso, Laura, todos os dias. Todos os dias. Sai um concurso, eu vou lá, olho os cargos, olho as matérias. Aí eu, poxa, fulano se daria bem nesse concurso. Aí eu mando mensagem. Pô, você viu que saiu o concurso tal? Você viu que saiu o concurso aquele lá? E assim, o concurso dos bombeiros é um excelente concurso. Eu fiquei mal classificado, mas fui chamado quase 5 anos depois, fui chamado. Então, é um concurso que chama muita gente. São matérias que os jovens veem no ensino médio e que, para quem não tem uma realidade que consiga ali se manter sem trabalhar, é muito melhor fazer esse investimento inicial do que, às vezes, ter que trampar 8 horas, 10 horas num shopping ou no comércio e não ter sábado e não ter domingo. Então, às vezes, assim, as pessoas não é que não queiram, às vezes elas não desconhecem, literalmente É, não conhecem essa realidade. E aí é muito exato. bom os videozinhos lá que dá essa clareada. É, os caminhos possíveis, né? Eu sinto que hoje no Brasil realmente a gente ainda é muito assim, né? É fazer o ensino médio, entrar numa faculdade, depois você pensa no que você vai fazer. É, Mas, por exemplo, entre o ensino médio e a faculdade, já há vários concursos de nível médio, inclusive, que são muito bons para uma pessoa. Imagina, a pessoa passa num concurso, já vai ganhar ali, sei lá, R$ 4.000 num concurso de nível médio, sendo que o pessoal que está entrando na faculdade ainda não está ganhando nada. sim, E sim, imagina, uma pessoa de 18 anos tem essa capacidade, se ela já quiser sentar e estudar, já vai conseguir um salário desses nova, né? E entrei no sim, serviço público e aí abre portas, tipo, então agora eu vou fazer o curso superior, ou eu vou fazer outro tecnólogo para tentar outros concursos e assim vai. Então, sim. tem muitas opções não usuais, né? Não, tem muitos É, caminhos não usuais no concurso público que às vezes realmente não é tão difundido ainda, né? né? E para você ver como que é muito louco, porque quando eu entrei na faculdade de Direito, eu entrei com 18 anos na polícia, então eu tinha de 19 para 20, só que eu me sentia velho perto das pessoas que estavam lá, porque tinha 17, 18, e eu já como 20. É engraçado, né? E eu me sentia velho, eu me sentia para trás, literalmente, né? E aí o massa é que recentemente teve, aliás, em 2018 eu acho que teve um concurso e agora teve outro, ou não sei se foram outras turmas do mesmo concurso, mas muita gente que fazia faculdade comigo na época em que eu me sentia para trás, né, ficando para trás, ficando mais velho, muitos formaram em direito e entraram na polícia. E assim, Uhum. super felizes porque conseguiram e comemorando a aprovação, e aí eu paro e olho e falo, caramba, como que a gente se compara, né? E aí eu acho que esse assim, é um dos maiores aprendizados que eu tenho a cada dia, porque infelizmente o ser humano, e num mundo instagramável, né, onde você tem as redes sociais sempre perfeitas, todo mundo sempre muito perfeito, você olha e você não consegue ver as reprovações. Ah, eu tenho muitas reprovações. Mas você só olha as aprovações, e aí você olha a idade, a pessoa, não, mas fulano passou com 26 para juiz, ciclano passou com 20 e tanto, já está como consultor do Senado. E aí você pega esse parâmetro, né, esse paradigma que é exceção, que Uhum. literalmente é uma exceção. E quando você começa a trazer aqui para olhar a realidade digamos assim, né, de pessoas normais, não que essas pessoas não sejam normais, mas são extraordinárias, para mim são extraordinárias. Independente da. Tem muita gente que fala assim, ah, mas também nasceu em berço de ouro. Não tira o Uhum. mérito de ninguém, pessoal, porque é difícil. Eu acho que às vezes é até mais difícil, porque quem nasce com condições, por exemplo, eu tive ali a necessidade de querer coisas que eu não tinha. Mas imagina a Uhum. força de vontade que uma pessoa que tem tudo, eu tenho tudo, não preciso de nada, para que eu vou fazer isso? Para que eu vou estudar? E tem muita gente que vai lá. Então, assim, não menosprezem e desprezem a realidade de ninguém. Né? Cada realidade é uma e cada uma tem a sua dificuldade. Mas, É. eu não entendi no que eu estava falando. Eu estava falando da polícia e fui falar, de como De comparação. como a gente se compara, né?
faz essas comparações, e aí lá atrás eu olho hoje e falo assim, caramba, a galera tá feliz, e eu já tinha algo lá atrás que eles estão conquistando hoje, e tipo, estão super felizes. Uhum. Alguns tinham esse desejo de ser, eu nunca tive o desejo de ser policial, mas depois que eu entrei, me identifiquei muito, e eu acreditava que ficaria ali na polícia o resto da vida. Mas aí algumas coisas a gente vai vendo, e vai vendo outras possibilidades também, e aí eu falei, Uhum. não, talvez não seja para mim. E eu Mas tô curiosa, Igor, você falou que ainda não vai se aposentar dos concursos. Quais são os seus objetivos finais, assim, o spoiler, né? Como eu amo direito constitucional, eu até brinco, né? Que o pessoal pergunta assim, você tem vontade de quê? Eu falei, eu vou fazer um concurso daqui a 10 anos. Aí o pessoal me olha assim, fala, como assim 10 anos? Eu falei, porque os concursos que eu quero acabaram de sair. E se Hum, Deus abençoar, vão sair daqui a 10 anos. Então, assim, eu não tenho pretensão, posso até um dia virar a chave, né, Deus tocar no meu coração e falar, vai lá, meu filho, eu te quero aqui. Mas eu não tenho vontade de ser juiz, nunca tive. É engraçado que no primeiro dia da faculdade perguntaram assim, o que cada um queria ser? E aham. aí, todo mundo juiz, promotor. Alguns disseram procurador, já sabiam o que era, né? Eu nem sabia o que era procurador. Promotor, juiz, e aí eu levantei a mão e falei oficial de justiça. Aí todo mundo me olhou, literalmente, a sala inteira virou, me olhou, assim, como assim? Porque eu via uma carreira que pagava bem, uma carreira que as pessoas que eu conheciam eram muito bem de vida, uma carreira que fazia o seu próprio horário, e como na polícia tem o ruim que você perde algumas datas. Mas o bom é que numa segunda-feira de manhã eu podia, de repente, ir ao banco, enquanto todo mundo estaria trabalhando, eu tinha tempo para resolver Aham. coisas no horário comercial. Como oficial de justiça, eu vou conseguir fazer o meu horário. Então, eu trabalho um dia, trabalho ali. Então, eu sempre pensei nessa balança custo-benefício. E aí sempre me afastou. Uma certa época eu flertei com o Ministério Público e pensei na carreira, mas eu acho que tem que ter vocação. E para quem pensa só no dinheiro, porque deve ser uma carga gigantesca. Você não tem como dissociar sua vida profissional da sua vida pessoal. Então você sai do seu trabalho, vem daquele caso, chega na sua como? Eu falo, já vi tanta coisa na polícia e assim, algumas Sim. você acaba normalizando, mas sempre tem aquela situação em que você consegue se ver nela. Então, eu com meu bebê de 3 anos, eu sempre pedi a Deus, assim, Deus nunca me deu uma ocorrência em que eu me envolva passionalmente com ela, porque, meu Deus, é perigosíssimo. Mas você chega num lugar, aquele crime bárbaro com uma criança, e você consegue enxergar um parente seu, sua filha ali. É horrível. Eu falei, imagina, juiz, promotor que lidam com Uhum. o medo. Se fosse só por mim, beleza, mas aí você tem que conviver com o medo e o risco de fazerem coisas com a sua família, com aqueles que você ama. E eu falei assim, não, aí eu afastei. Aí eu comecei a pensar em procuradorias, aí deu uma esfriada por conta desse desejo de permanecer em Brasília e de não sair tentando Brasil afora. Mas Sim. aí veio a CLDF, eu comecei a pensar na parte de consultor legislativo. Falei assim, e aí é um sonho que eu já tenho já há algum tempo, né? Eu fico imaginando como que deve ser massa você olhar no site do Planalto uma lei e falar assim, caramba, eu ajudei a construir aquela lei. Eu que dei essa dica aqui, eu que olhei esse parágrafo, né? Uhum. Assim, é um cargo que se eu pudesse, escolhe um cargo, pronto, era o cargo que eu escolheria. Acho que muita gente escolheria, né? É Não muito é legal. Eu fui consultora por alguns meses e assim, é bem isso. É claro que eu estava na prefeitura, né? Não é no Planalto nem nada assim, mas não, tipo, cara, é é, muito legal. É isso que você fala de você chegar e ver uma notícia no jornal e você fala assim, eu tava lá quando tá, tramitou, foi assim mesmo, isso assim, é muito legal você estar por trás ali das coisas, muito interessante. sim. E uma coisa que me chama a atenção para o concurso de consultor é exatamente a possibilidade que você tem de estudar para concurso e se aprofundar numa área.
Porque, por Sim. exemplo, procuradorias, você vai ter que ser muito bom no núcleo duro que eles chamam, né, de constitucional, administrativo, processo civil, tributário. Aí você pega as que orbitam ali, direito financeiro, direito civil, aí algumas pedem trabalho, processo de trabalho, algumas previdenciárias. Então, você tem que ser muito bom em muita coisa. Agora, você pega Sim. consultor, por exemplo, e você consegue aprofundar em constitucional, aprofundar em administrativo, e aí as duas áreas que eu escolhi lecionar, já pensando também nessa lá na frente, né? Porque você vai de tanto Legal. ficar repetindo aquele basiquinho, demora muito, você já sabe o basiquinho de qual é salteado e consegue fazer um trabalho por fora de aprofundar, de buscar. Eu fiz uma especialização em direito constitucional, aí eu pretendo, depois que estabilizar e der uma acalmada, pretendo fazer mestrado na área. Então, assim, me preparar literalmente para quem sabe daqui a 10 anos. Pode ser que daqui a 10 anos eu já esteja longe de pensar em fazer um concurso para consultor de Câmara, Senado, ou até mesmo da CLDF, que talvez saia antes do que isso. Uhum. Assim, a priori, se você me perguntou, né, o que você pretende? A priori seria mais ou menos isso daí. Por agora eu não consigo enxergar outra coisa. Ai, não, legal. Vou ficar torcendo. Qualquer coisa, pode contar comigo também nessa jornada. E vai ser bem isso que você falou, né? De você poder estudar com calma dessa vez, já tendo ali o seu garantido, né? E conseguindo Isso. se dedicar. Igor, muito legal. Antes da gente terminar, eu queria que você. Duas coisas. Primeiro, onde o pessoal pode te encontrar lá no Instagram, aqui no YouTube, que aí depois eu vou pôr os links também aqui embaixo para eles. Beleza. Só colocar lá, tanto no Instagram quanto no YouTube, coloca Prof. Igor Muniz, no Instagram tudo junto, e no YouTube Prof. Igor Muniz. Aí tem alguns vídeos lá, ajudando o pessoal em alguns concursos Perfeito. com essa legislação básica, né? Então, LODF é Uhum. uma matéria que eu também leciono e acabo estudando bastante. E aí, já pensando também em alguns concursos futuros aqui do DF, vão me ser importantíssimos. Com certeza. Acabei aprofundando um pouco em LODF também. Aí coloquei algumas aulinhas lá, de funcional, de administrativo. Na medida do possível, conforme a gente vai tendo tempo, vai colocando. Ainda tem pouco vídeo lá, mas na hora que estabilizar, me chamar, tomara que não demore para chamar. Na hora que Uhum. começarem a chamar e aí der uma acalmada, e aí eu fizer esse planejamento médio e longo prazo, aí eu quero inserir também ali conteúdos mais constantes, né? Por enquanto tem um aqui, outro acolá. Na hora que vai dando para gravar. Perfeito. E então, antes da gente terminar agora, a última coisa, eu queria que você deixasse mais uma mensagem para o pessoal que está estudando, para quem está começando agora ou está meio perdido nesse caminho. Sim. Bom, eu até me inspirando um pouco em você, né? Eu até brinquei, eu brinco com a minha filha, falo assim, eu vou escrever, qualquer dia desse, eu vou escrever uma fanfic que ela lê. Você lê essas fanfics? Eu falei, vou escrever uma. Mas brincadeiras à parte, eu penso, de repente, um dia, fazer um livro e seria diálogo entre um concurseiro. Seria o que eu Legal. falaria para mim lá atrás. Então, antecipando, de repente, algum capítulo do livro, o que eu poderia falar para quem está assistindo hoje a gente aqui? Primeiro, não se compare e entenda o seu processo. E, segundo, entenda exatamente em que parte do processo você está para não queimar etapas. E aí, Perfeito. pegando o meu exemplo do TJDFT, eu fui lá queimar uma etapa, né? E persista. Monte ali, eu acho que a rotina, ela é fundamental. Tem pessoas, eu brinco com Sim. minha esposa, ela disse que não tem TDAH, mas eu digo que ela tem, eu brinco com ela, que eu falei assim, você só não tem o laudo, mas eu te dou o laudo. E ela tem muita dificuldade, e aí, onde ela mais se acha, às vezes, é quando ela coloca no papel o que ela precisa fazer. Eu já Sim. consigo, eu já consigo me orientar melhor com o cronograma Ciclo. rotativo, o Ah, ciclo, isso, o ciclo, eu faço o meu ciclo, eu consigo lidar melhor com ele, ela não.
Então, assim, entenda que é um processo, não se compare, entenda em que Sim. parte do processo que você está, não vá para qualquer concurso e busque possibilidades. Tem um vídeo que eu falo exatamente de possibilidades e oportunidades, né? Quando eu olhei para a Embel, eu vi uma oportunidade. Quando eu olhei para a Nova Cap, eu vi uma oportunidade. Tem muita gente que olha um concurso que paga muito bem e vai para ele, mas não entende que é só uma possibilidade. Ou seja, quando você fala que é só uma possibilidade, é loteria. É literalmente você marcando as bolinhas num cartão de loteria. Quando você vê oportunidades onde você consegue ter o seu ponto forte e trabalhar com esse ponto forte naquele concurso, ver o que pode, de repente, afastar pessoas que estão no nível mais avançado daquele concurso. Aí você começa a ver ali e fala assim, poxa, esse concurso aqui tá para mim. E aí, esqueça outros. Se você escolheu aquele, esqueça outros. Se você está começando a fazer, não esqueça os outros. Faça, mas sem compromisso, para você entender o que é uma prova de concurso, para você entender o que é marcar um cartão de resposta, para você começar, embora você faça muitos simulados, a realidade é outra, então você entender o que é o fiscal gritar, falta 1 hora, falta meia hora, 15 minutos. Você fazer a sua estratégia até para ir ao banheiro. Por exemplo, na minha prova da OAB, eu fiz uma estimativa, nos meus simulados, eu falei, cara, não vai dar tempo. Nos meus simulados faltava tempo. Eu falei, não vai dar tempo. O que eu fiz? Me hidratei um dia antes, me hidratei bastante um dia antes, regrei a água durante o dia, fui ao banheiro quando cheguei, fui ao banheiro antes de entrar e falei, daqui eu não me levanto até terminar essa prova. E graças a Deus eu não levantei, porque senão ia faltar tempo para responder questões. Então, assim, na prova da Polícia Federal eu também vi que não ia dar tempo e foi mais ou menos assim também. Eu tinha bebido muita água de manhã e eu falei, olha, eu vou dar uma segurada porque acho que vai ser complicado. Tem prova que eu não ia fazer a prova do TRF, eu me inscrevi só para técnica. Aí eu já não ia fazer mais. A minha esposa, não, vai lá e faz. Aí, por eu não estar olhando, estar me preparando e olhando, eu estava perdido em algumas coisas, né? E aí, quando eu cheguei no local de prova, que eu fui olhar de novo, que eu olhei que era até 8 horas da noite, eu falei, meu Deus, 5 horas de prova da FGV. Eu falei, meu pai, onde eu vim me meter, né? E mesmo assim, muita gente, com 5 horas de prova, saiu falando que foi pouco tempo. E aí, então, assim, faça muitas provas, mas foque em uma, foque em um objetivo que ainda não saiu, não queira ir na onda de pós-edital, aprenda a dizer não. Eu só consegui aprovações assim, essas aprovações mais expressivas, quando eu aprendi a dizer não. Então, por exemplo, veio a prova do CNJ. Eu olhei aquele conteúdo programático todo, falei, não, licença não é para mim agora. Aí vieram alguns outros, eu falei, não, esse também não, STJ também não, esse aqui. Então, assim, dizer não é você respeitar o seu momento. E aí você entender que você tem capacidade para chegar lá. Às vezes a gente fica assim, nossa, então, será que eu não tenho capacidade? Vou assinar o meu termo de incapacidade? Não é uma incapacidade de conseguir. É uma incapacidade que eu chamo de momentânea. Se me chamarem para correr hoje uma meia maratona, eu não consigo. Mas quando eu estava no meu curso, eu fiz um curso no BOP lá do Rio Grande do Norte, na PMRN lá. E aí, quando a gente estava no grupo, no curso do BOP, foram 2 meses assim que o seu físico ele evolui muito. Então, eu entrei sem nunca ter corrido mais do que 15, 16 quilômetros. E nós terminamos o curso com uma meia maratona. Então, assim, mas foram 2 meses para chegar até lá. Então, não é que você não dê conta de fazer uma meia maratona, ou uma maratona que seja. Mas você hoje não dá conta. Mas se você ir treinando, e treinando, e treinando, um dia você vai conseguir. O problema é que as pessoas querem correr uma maratona pós-edital, e você tem 3 meses para se preparar, e não vai. Exato. É mais ou menos isso. A capacidade é algo que a gente vai construindo, né? Então, no seu primeiro dia de estudo, você ainda não é capaz de passar na prova para auditor, mas talvez ali daqui um ano, daqui um certo tempo, você vai se tornar capaz. Eu também assino embaixo dessa crença.
E você falou em auditor, aí mais uma dica, né? Escolha uma área, Sim. porque eu fiz prova de tudo que você imaginar. Assim, é muito bom, porque eu acho que eu peguei um pouquinho de cada coisa, então acaba que enriquece muito. Por exemplo, administração pública. Quando eu tive que estudar mais aprofundado, assim, mais aprofundado que eu digo, estudar algumas matérias para nível médio, quando eu fui fazer as minhas matérias de administrativo aqui na faculdade, o professor falava e eu sabia de algumas coisas, igual, por exemplo, já está estendendo o vídeo, né? Igual, por exemplo, Uhum. quando a gente fala da Constituição da República, de 88, se eu falar para você que, na visão da administração pública, ela é um retrocesso, você vai dizer assim, mas como que Hum. a Constituição é um retrocesso? Mas lá na administração, aí você. E aí, o professor Albernaz, que professor, me fez entender a administração pública, assim, ele é um pouco mais sério, um pouco menos dinâmico, mas ele explica de uma forma que, para mim, encaixou perfeitamente. E aí você para e olha e consegue entender. Então, hoje, por exemplo, eu vou ministrar direito constitucional. Quando eu falo da emenda 19 de 98, eu consigo linkar e explicar para o meu aluno que aquilo ali era uma reforma gerencial, que era reforma administrativa. Ela não Aham. veio substituir ela não veio substituir a burocracia, ela veio combater as disfunções, mas isso não é um conteúdo de direito, é um conteúdo que eu peguei lá da administração, mas que me ajuda a entender a matéria. Até mesmo quando a gente começa a estudar administrativo, administração, constitucional, você fala, mas o que é cada um? Aí você para pensar assim, que a administração pública, a grosso modo, é a máquina, e que o direito administrativo são as regras dessa máquina, aí você começa a concatenar uma coisa na outra e vai fluindo, né? Começa a fluir. É, quando a gente Então, aprofunda fica numa... o conhecimento, fica outra coisa, né? O É, entendimento, assim. Eu acho muito legal quando a gente consegue subir de nível e ver o todo, né? Ao invés de ficar só decorando os pedacinhos, sim, né? Igual você sim, mencionou a questão do mapa também. Ai, Igor, muito sim. obrigada. Adorei Eu que conhecer você agradeço. e essa história. Muito obrigada pela Eu... disponibilidade mais uma vez. Parabéns por todas essas conquistas, obrigado, muito, muito obrigado. legais. Vou ter que pegar a lista com você, porque é tanta aprovação que eu não consegui anotar tudo. Não Você, consegui anotar é porque você não viu, é que você não viu a lista de reprovações. Aí a gente a lista de passava reprovação. 2 noites aqui comentando. Ai, meu Deus. E para você que está assistindo o vídeo também, aproveita, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal para acompanhar as próximas entrevistas. Se quiser dar uma olhada também, tem várias entrevistas também com outros aprovados. Tem vídeos meus também, tagarelando na cabeça de vocês, vai ser um prazer. E, claro, quem quiser também conhecer os mapas da Lu, Momento Merchan, eu vou deixar aqui na descrição do Super vídeo recomendado. muito obrigada. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link com uma amostra gratuita para você dar uma olhadinha, ver como eles funcionam por dentro, ver se é para vocês mesmos e tal. E é isso, Igor. Muito obrigada mais uma Eu que vez. agradeço, Laura. Conte Parabéns comigo pelo o que você seu trabalho. precisar. Não, conto. Meu celular falou comigo. Meu celular falou, não é de quê? Não só Gente, conto, como os mapas me ajudam também na hora de preparar as minhas aulas, né? E como tem ai, aquele legal. todo ali, eu consigo olhar e falar assim, poxa, isso aqui é interessante montar assim, desse jeito. Então, estão me sendo úteis e serão úteis ainda por muito tempo. E espero, quem sabe, daqui a alguns anos, dar uma nova entrevista e dizer o quanto eles foram Combinado. importantes de novo. Vou ficar esperando, Beleza? hein? Aí você manda e-mail pra Parabéns. gente. É, Muito obrigada. de verdade, parabéns pelo trabalho. Assim, é massa você encontrar pessoas que se preocupam em ajudar de fato outras pessoas. Né? Acho que o mercado de concurso, a gente já chama de mercado de concurso, ele está tão saturado, e quando você encontra assim pessoas que irradiam não só o carisma que você irradia, mas como trazem luz também para aqueles que estão começando ou que estão se reerguendo depois uma não vitória, digamos assim, né, de uma não aprovação. Eu acho que é muito massa e é inspirador, literalmente inspirador. Para gente que estou iniciando, assim, tentando ajudar as pessoas também, é literalmente uma inspiração e parabéns pelo trabalho. Assim, é fantástico e, pessoal, mas os mapas ficam desatualizados? Chega atualização o tempo inteiro no meu e-mail.
Não se preocupem, comprem sem medo, que de fato vai dar um up na vida de vocês que vocês não têm ideia. Ah, eu gosto de papel, imprime. Ah, eu gosto de digital, já vem pronto para você. Não tem desculpa e de fato é uma ferramenta assim poderosíssima e que ajuda bastante. Me ajudou e eu tenho certeza que, assim como já ajudou muitas outras pessoas, tanto de depoimento aqui, e eu acredito Sim. que vai continuar só aumentando esses depoimentos. Parabéns, Laura. Ai, muito obrigada, gente. Tá sem palavras. Muito obrigada mesmo, Igor. Fico muito, muito feliz. E é isso, gente. Então, pro vídeo de hoje. Tchau, gente. Muito obrigada. Até mais.